Olá pessoal, então seguindo aqui com a lista de exercícios de geodésia e ajustamento, né, exercício 35, processamento de poligonais geodésicas. Obtenha a área em PTL, plano topográfico local, do imóvel delimitado pelos vértices 121, 123, 33, 2 e 7. Então 5 vértices ao todo, né. Considere que o levantamento foi realizado com uma estação total tópico, tá, GTS 225W, enfim, pressão nominal angular 5 segundos, linear 2 mm mais 2 ppm. Os pontos determinados por posicionamento de GNSS estão no sistema de coordenadas UTM, Sirgas 2000, Fuso 22 Sul. Considere o PTL determinado pelas coordenadas médias dos pontos GNSS. Então aqui a gente já tem as coordenadas médias, tá? Dos pontos aí que foram levantados pelo rastreio GNSS, tá? Coordenada média norte, N0, coordenada média este, E0, e coordenada média, altitude média, né, H0, 0. Então aqui a gente já está assumindo que é a altitude normal ortométrica, né, ou a altitude normal, tá, pessoal, H0. Então já foi feita a conversão ali de elipsoidal para altitude normal ortométrica ou normal. Bom, qual que é a ideia aqui, pessoal? É a mesma do exercício anterior, né, e dos próximos, é fazer a integração de dados de GNSS com dados da estação total, tá? Então, nesse caso, os vértices 121 e 123, né, esses dois vértices da divisa do imóvel, eles foram determinados pelo posicionamento GNSS, tá, pelo método RTK. Os demais, o 33, o 2 e o 7, não. Por quê? Porque no 33, no 2 e no 7 não havia condições de rastreio para isso, tá? Então, obstrução, né, multicaminho e etc. Então, eles foram levantados com estação total, tá? Então, a ideia é fazer a integração de ambos os métodos, né? Nesse exemplo específico, então, a gente tem aqui o projeto no Topcon Tools do levantamento GNSS, né? Então, foram vários pontos que foram levantados, né? Não são apenas pontos de divisa do imóvel, né? Tem outros pontos aí desse levantamento de detalhes, tá? Tem ali as descrições, né, deles ali, então, de edificação, muro, meio-fio, etc., né? Enfim. Dois desses pontos a gente vai utilizar como partida na nossa poligonal, tá? Que é o A e o B. Então, nesse caso, vai ser uma poligonal aberta, tá, pessoal? Ela não vai ser uma poligonal enquadrada ou fechada. Então, vai ser uma poligonal sem controle, tá? Sem compensação angular e linear, tá? Então, uma estação e uma ré conhecidas, e daí em diante é o transporte de coordenadas, né? Poligonação aberta, tá? Então, levantamento de um imóvel. Enfim, então temos esses dois pontos para a partida da poligonal, né? E temos os demais pontos aí com RTK, né? Que muro, edificação, meio-fio, etc., desse levantamento de detalhes, e alguns de divisa, né? Bom, então aqui tem a pasta do nosso exercício, depois vocês vão ter acesso a esses dados, né, no SIGA. Então, além desses pontos do RTK, né, do GNSS, que aqui no caso num bloco de notas, né, eles já estão devidamente, né, configurados num arquivo de texto TXT, né, então ali o ponto visado, né, a descrição, coordenada norte, coordenada leste e altitude, para a gente fazer a entrada ali no GeoOffice, né. Então já temos aqui o TXT pronto, né, para fazer a entrada no GeoOffice, tá. E nós também temos o arquivo com as medições da estação total, né, o arquivo M21. Da tópico, né, da estação total tópico que a gente utilizou. E aí também, né, temos ali o primeiro ponto de estação, o A com ré no B, que são pontos que vêm do GNSS, né, uma série de pontos irradiados aí, né, a partir da estação A. E depois aí nós temos outros pontos de estação, né, então estação no C com ré no A, estação no D com ré no C, né, e assim por diante, né, estação no E com ré no D, e uma série de pontos irradiados aí a partir desses pontos de estação. Né. Então, é um levantamento de detalhes completo aí, né, pessoal? Vários tipos de pontos, né? Mas nesse exemplo específico a gente quer a área no plano topográfico local, tá? Então a área em PTL do imóvel, né? Então do imóvel delimitado por aqueles 5 vértices de divisa, né? 121, 123 determinados pelo RTK, 33, 2 e 7 determinados pela estação total. Tá? Essa é a ideia. Bom, não está ficando ali, mas enfim. Como é que a gente faz isso, então? Né? Vamos no GeoOffice, criar um novo projeto. Diretório aqui é a localização, né? A gente cria aonde a gente quiser, né? Contanto que a gente consiga localizar depois, né? Então, por exemplo, na área de trabalho, tá? O nome do projeto, vou seguir ali
o caso anterior, né, EX35, exemplo, exercício 35, na área de trabalho. Né? Então, essa é a nossa pasta do projeto, avançar e concluir. Beleza, projeto criado. Primeiro passo, novamente, configuração da geodésia. Né? Então, a gente vai aqui em Arquivo, Configurações Gerais, Geodésia. Tá? Esse é sempre o primeiro passo, tá, pessoal? Opções. Referenciamento poligonal topográfica, né? Sistema geodésico CIRCAS 2000. Pontos de controle. Então, aqui, ó, plano topográfico local. Né? Então, a gente pode trabalhar com apenas um ponto de controle, que é o ponto médio aí, né, desse levantamento GNSS. Tá? E com base nesse ponto de controle, né, enfim, aí ele consegue fazer a conversão ali de PTL para TM e vice-versa, né. Então, nesse exemplo, a gente já tem essas coordenadas médias, né, desse ponto origem do plano topográfico local, que é o ponto médio do posicionamento GNSS, né. Então, que nome a gente pode dar para ele, né, novamente, o nome que a gente quiser, contanto que não seja nome de um ponto que conste no levantamento, tá. Então, vamos chamar, por exemplo, né, de ponto médio, seguindo a nomenclatura dos anteriores. Coordenadas arbitrárias, né, x e y, dessa origem do plano topográfico local, ponto médio, né, que é esse ponto fictício, virtual, que não existe, né, fisicamente lá no terreno, né, ponto com as coordenadas médias do GNSS, 150.000, 250.000, ok. Altitude média do plano topográfico, aí vem também, né, da altitude média ali que a gente já obteve, né, então 2,438, tá, vou colocar aqui 2,438, e as coordenadas georreferenciadas, né? Então, coordenadas UTM, do fuso 22, né? Hemisfério sul, são aquelas coordenadas que também já são fornecidas para nós, né? Então, aqui a coordenada este média, E0, então, a gente vai aqui, né? Copiar e colar. Tirar o separador de milhar, né? Só deixar o separador decimal, vírgula, e o mesmo para a coordenada norte. Lembrando, né? Este com oeste e norte com norte, né? Não confundir. A norte tem um dígito a mais no hemisfério sul. Né? Beleza. A altitude, ele mantém a altitude média do plano topográfico. Então, ok. E com isso a gente configurou a geodésia, né? Então, bem simples, né? Ok. Podemos salvar. Segundo passo, importar os pontos de apoio conhecidos do rastreio GNSS, né? Assim como nos exemplos anteriores. Então, a gente vai em Arquivo, Importar, e aí a gente vai na pasta que a gente está trabalhando, né? A pasta que a gente tem os dados, né? Nesse caso é o exercício 35, tá? Então, o txt.gnss, né? Que é aquele arquivo que a gente já comentou. Então, .gnss, abrir. Novamente, né? Um caso geral, a gente retorna tudo aqui, tá? E vai ordenando campo a campo, né? Primeira coisa, né? Nesse exemplo, o nosso separador é a tabulação, ó. Tá vendo? Então, é uma tabulação, né? Então, aqui, delimitador, tabulação. Ó, e aí ele já reconhece as colunas automaticamente. E agora a gente faz a correta descrição de cada campo, né? Então, primeira coluna é o ponto visado, é o nome do ponto, né? Depois é a descrição, né? Base, poligonal, retificação, etc. Depois nós temos a coordenada norte, Nzão, depois a coordenada este, Ezão, e depois a altitude, né? Então, essa é a ordem do arquivo aí, txt, né, de entrada que a gente configurou com as coordenadas, né, uma caderneta de coordenadas vinda do rastreio GNSS, né, então vindo aqui do posicionamento GNSS realizado. Tá? Então, ok, né, CIRCAS 2000, zona 22, sul, tudo certinho. Ele vai pedir um nome para a caderneta, a gente pode colocar, por exemplo, GNSS, tá? São os dados que vieram do GNSS, operação realizada com sucesso, né? Então, se a gente clicar aqui em salvar, né, aí ele habilita aqui as coordenadas já referenciadas, né? Por exemplo, aqui as coordenadas do TM desses pontos. Beleza, então aqui os dados do GNSS já foram importados com sucesso, tá? Agora,
né? Terceira etapa, novamente, importar os dados de estação total, o arquivo bruto com as medições da estação total. Então aqui a gente vai em arquivo, tá? Importar arquivo bruto, né? É um arquivo no formato da Topcon, né, GTS 220, conforme o enunciado, então Topcon GTS 220, ok. Na mesma pasta, né, que a gente importou o arquivo anterior, ele já reconhece ali, então a gente vai importar aqui o arquivo das medições da estação total, né, o arquivo bruto com extensão M21, levantamento estação total. Escolhe o tipo de dado a ser importado, né, então a gente quer importar as medições aqui, né, ok. Vamos gerar uma nova caderneta, porque daí é com os dados da estação total, né? Não é os dados das coordenadas do GNSS, como essa caderneta aqui. Então, gerar uma caderneta nova. Ok. Beleza, né? Foi importado. Aí a gente tem que verificar aqui, né? Se ele reconheceu as res, né? E as res invertidas automaticamente ou não. Como no exemplo anterior, ele não reconheceu. Então, a gente vai e manualmente a gente edita, né? Então, primeira ré aqui. Aí depois, vamos ver para o próximo aqui, né? Ré de novo, aqui foi uma série só, né? Uma Ré e uma Ré inversa. Mas esse aqui a gente tinha duas séries. E aqui também, né? Ré, Ré invertida. Desculpa, a segunda série da Ré. Beleza, então aqui, esses a gente vai selecionar como Ré, porque inicialmente, né, o software reconheceu como Ré inversa. Desculpa, como irradiação. E agora a gente faz o mesmo para as rés invertidas, né, que também estão inicialmente aqui, né, reconhecidas como se fossem irradiação. Então, RI, vamos vendo os próximos aqui. RI. Beleza, agora mais esses dois. Tá? Mais essas duas leituras. Fechou. E aí esses aqui são Ré inversa, né? Beleza, agora tá tudo configurado corretamente, né? Então as vantes ele já tinha reconhecido automático, né? Vamos checar aqui. Beleza, as vantes aqui no final, né? Beleza, o último ponto de estação não tem vante, né? Só Ré e radiações. Então, ok. Podemos salvar. Tá? Bom, nesse caso não é necessário a gente fazer a compensação da poligonal, né? Porque ela não tem controle, não é uma poligonal fechada, nem uma poligonal enquadrada, tá? É uma poligonal aberta mesmo. Os únicos pontos conhecidos aqui é a primeira estação e a primeira ré, né? O A e o B. Então, beleza, né, pessoal? Então, essas coordenadas que a gente tem aqui, né, que ele calculou, né, não vão se alterar, porque não tem compensação de erros aqui a se fazer no transporte de coordenadas da poligonal, tá? Bom, nesse exemplo a gente não está interessado, então, nas coordenadas UTM, né? É ao contrário do exemplo anterior. Nesse exemplo, a gente está interessado na área do imóvel, né, delimitado por aqueles vértices de divisa, cujo alguns pontos foram determinados com GNSS e outros pontos foram determinados com estação total, tá? Em função das condições de rastreio. Tá? Então é essa área, nesse plano topográfico local, que a gente está interessado. Tá? Que plano topográfico local é esse? Né? O mais importante no plano topográfico é a altitude, né, pessoal? Vamos lembrar. Cada altitude tem uma redução diferente das distâncias. Tá? Então, nesse caso, a gente pegou todas as altitudes que a gente já conhecia, né, pelo posicionamento GNSS e obteve a altitude média ali, tá? Utilizando os dados do GNSS, tá? Aqui a gente já está assumindo que a gente já fez a conversão, tá, pessoal? De altitude elipsoidal para normal ortométrico normal, enfim. Aí, tendo essa altitude média, né, e as coordenadas UTM médias ali dos pontos levantados, enfim, a gente definiu a origem do nosso plano topográfico local, tá? Porque, assim como no exemplo anterior, né, a gente não está interessado nas coordenadas no plano topográfico local, e sim na área, tá? O que importa aqui mais é a questão da área, tá? A área no plano topográfico local vai ser diferente da área em UTM, conforme a gente já viu anteriormente, né? Então a gente fez toda essa configuração
e está trabalhando com dados de estação total e de GNSS para poder obter a área desse imóvel, tá, delimitado por esses vértices de divisa, né, no plano topográfico local, ou seja, na altitude média desse levantamento, tá, dessa região. Bom, então, como é que a gente obtém a área, né? Então a gente agora pode criar um desenho, né, pessoal? Nome do arquivo, vamos botar aqui PTL, porque a gente vai fazer o desenho com coordenadas no plano topográfico local, né? Ok? Aqui a gente precisa de pontos em ambas as cadernetas, né, tanto com quanto com a estação total quanto com o GNSS, né, porque alguns pontos foram levantados com GNSS, outros pontos onde não havia condições de rastreio a gente levantou com estação total. Então aqui a gente vai selecionar ambos, tá? Avançar. Sistema de coordenadas não é a plana UTM, né, é topográfica local, é no PTL. Tá? Avançar. Modelo nenhum, né, enfim, e concluir. Então tá aqui, ó, pessoal. Lembrando, né, tendo as coordenadas UTM do GNSS, ele consegue fazer a conversão para PTL e vice-versa, né? Então, estamos trabalhando aqui no plano topográfico local, para obter a área desse imóvel, tá? Bom, aí é uma série de pontos, né, pessoal? A gente tem aqui, né, vários pontos que é meio fio, é muro, é edificação, né, enfim. Como é que a gente faz para delimitar apenas os pontos que não interessam, que são os vértices de divisa, tá? Então tem uma maneira mais prática, tá, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma polilinha, né? Desenho polilinha. E aí, ó, ele está pedindo o primeiro ponto, né? Ao invés de a gente aqui selecionar e ver qual é e clicar, a gente vai digitar asterisco e o valor do ponto e clicar em Enter, tá? O primeiro ponto, vamos dar uma olhada aqui, né? É o 121, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai clicar em asterisco, né? Então ali a tecla Shift e a tecla 8, né? No teclado para habilitar o asterisco. 1, 2, 1, que é o primeiro ponto, e clicar em Enter. Ó. Ele pega automático, tá? E assim a gente vai seguindo para os demais, né? Vamos ver aqui. Aí os demais pontos ali é 1, 2, 3, 33, 2 e 7, né? Então, ó, asterisco, 1, 2, 3, Enter. Já clicou automático. Depois é asterisco 33, né? E Enter, já pegou automático. E depois, vamos só confirmar aqui, é o 2 e o 7, né? Então, asterisco 2, Enter, asterisco 7, Enter, e para fechar, né? Então, asterisco 1, 2, 1, a gente retorna no primeiro ponto, Enter. E Enter. Pronto. Delimitamos o nosso imóvel, tá? Os vértices da divisa do imóvel, tá, pessoal? Então, tá aqui o nosso polígono, né? E o restante aqui é né, o meio-fio, muro, né, edificação, né, e etc. Né, enfim. Então, esses são os vértices de divisa do nosso levantamento. Tá? No plano topográfico local, né, no sistema de coordenadas no PTL. Como é que a gente faz para obter a área? Né? Bom, a gente pode... deixa eu só dar um ESC aqui. Né? A gente pode dar um duplo clique, ó, pessoal, nessa polilinha que a gente acabou de gerar, né? E tá ali, ó, área. Nesse caso, então, 26.406,84 metros. Né? Então, essa é a área desse imóvel no plano topográfico local, tá? Em função da altitude média aí desse levantamento. Tá? Lembrando, né, os dois primeiros pontos aqui, deixa eu fechar aqui só, foram determinados com GNSS, né, o 121 e 123, e os demais, tá? O 33, o 2 e o 7, né, foram determinados com estação total, tá? Porque não tinha condições de rastreio aqui no fundo do imóvel, né, em função ali das obstruções dos sinais GNSS e etc. Né? Então, nesse exemplo, a gente viu integração de dados GNSS, né, posicionamento RTK, com dados da estação total, né, uma poligonal aberta com irradiações, para a gente conseguir delimitar os vértices de divisa de um imóvel e obter a sua área num plano topográfico local, tá? Em função da altitude média aí, desses pontos, né, que a gente obteve
previamente via o GNSS, tá? Então poderia ser o exemplo, no caso ali, né, de um levantamento para o INCRA, por exemplo, né, onde a gente precisaria da área no SGL, no Sistema Geodésico Local ali, pela altitude média ali da região, né, do imóvel, tá? Combinando então o GNSS, onde tem condições de rastreio, com estação total, onde não há condições de rastreio, tá? Nesse exemplo específico, né, foi feita uma poligonação aberta, tá? Porque a gente não tinha como determinar pontos de controle ali no, né, só podia determinar pontos de controle aqui, né, onde a gente tinha condições de rastreio GNSS, né? Então a gente fez uma poligonação aberta para determinar o restante dos vértices aí desse levantamento, tá? Lá para o interior do imóvel, né? Vamos supor que tinha muros, paredes, enfim, muitas obstruções para os sinais do satélite GNSS. Então, mais um exemplo aí, né, com dados reais, enfim, simulando uma aplicação prática aí dos conhecimentos que a gente está vendo aqui na disciplina de geodésia e ajustamento, né? Integração GNSS e estação total. Só fazer um encerramento, né?